Estação da Luz. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que noite maravilhosa. Nós estamos iniciando aqui pelas ondas amigas da sua web rádio Estação da Luz, o seu programa Estação da Luz, que vai ao ar todos os dias, a partir das 19 horas, aqui na Natal, direto para o planeta Terra. A web rádio Estação da Luz tem um apoio todo especial da Casa Espírita Emanuel, Casa de Emanuel, Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, o Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. A noite de hoje é uma noite toda especial, como todas as noites aqui são especiais, e hoje, porque o nosso irmão Fábio Dionísio, Carreira Cativa, volta mais uma vez na quarta-feira para estudar conosco. Eu gostaria, Fábio, desde que você desligar o seu microfone por enquanto, eu lhe agradeço. Tem toda quarta-feira ele está aqui com a gente, e hoje, exclusivamente hoje, nosso irmão Fábio Dionísio, ele vai falar sobre isso que está aí na vossa tela, artefatos, aparelhos e chips, né? Com o nosso irmão Fábio Dionísio de São Paulo. E também vai estar conosco Bárbara, né? Minha amiguinha Bárbara, a maior passista que eu já vi até hoje trabalhando, que vai fazer a prece inicial. Nosso irmão Alexandre, que vai trazer a mensagem. E aqui embaixo, essa figura verdadeiramente luminosa, seu Niverton e Dona Socorro, que deu uma desaparecida, mas volta daqui a pouco. Conceição, tá? Vai fazer... muito bem. Niverton vai fazer o evangelho e Conceição fará a prece final. E o nosso irmão Fábio Dionísio vai falar sobre artefatos, aparelhos e chips. O nosso programa Estação da Luz, ele está sendo retransmitido pelo Facebook, vocês estão vendo aí ao vivo e a cores, e também pela web rádio Estação da Luz. E aqueles que queiram e possam, podem participar conosco e fazer esse programa, tanto pelo Facebook, como também pela rádio, web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz. Você pode ligar para o 84, que é o código de área aqui de Natal, para o 98168 4898, e você liga e faz o programa conosco. Mas nós gostaríamos agora de pedir à nossa irmã Bárbara que possa fazer a nossa prece para a abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Barbarazinha, boa noite, menina. Fala, boa noite. Boa noite. Que boa noite maravilhosa. Estamos nessa casa. Estamos nessa casa e vamos abrir nesse nosso momento, que é mais importante, e vamos agradecer a Deus a nossa oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que é ofendido. Não deixei que saia tentações, mas livrai todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e somente. Amém. E o nosso desejo é, nessa casa, muitos mais momentos. Olha só. Que Muito lindo. obrigado. Cadê suas irmãs, hein? Elas estão por aí? Estão por aí, estão estudando. Está tendo aula. Meu amigo Alexandre, você preparou uma mensagem toda especial para dinamizar o trabalho do nosso irmão Fábio Dionísio? Olha, Tavares, o que eu gostaria de iniciar essa noite agradecendo a Deus, né, Nosso Senhor, e que Ele nos auxilie nessa noite de hoje, né, aproveitar os ensinamentos que vão ser repassados, para que, de alguma forma, nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, aproveitar esse momento todo especial, após a prece inicial da nossa irmã Bárbara, e
pedir a proteção, pedir que toda a espiritualidade aqui presente nos ajude, nos ilumine, justamente nos bons frutos que esses ensinamentos vão nos dar hoje, né? E agradecer a participação de todos e essa oportunidade que nos foi dada hoje. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Meu amigo Niverton e minha amiga Conceição, você parece que preparou assim com um carinho todo especial o evangelho da noite de hoje, né, querido? Sim, nós vamos fazer do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o item 1. É o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, o item 1, o jugo leve. Então, vamos lá. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Este trecho está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, esse trecho belíssimo em que Jesus vem nos trazer essas palavras de reconforto, de alívio para os nossos corações, para aqueles que estão aflitos, não é? Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai meu jugo sobre vós. Não é? E aí, quando ele diz: tomai meu jugo sobre vós, o que é que ele está dizendo? Que ele é juiz. Não é? Que ele, por autorização maior de nosso Pai Eterno, ele tem, sim, o poder dado por Deus de nos julgar, segundo as leis de Deus. Não é? Então, quem toma o jugo de Jesus para si, Jesus está dizendo: olha, você aprenda comigo que eu sou brando e humilde de coração, e você vai encontrar o repouso para vossas almas. Mas aí, meus irmãos, ele deixa bem claro, não é, que o jugo dele é suave e o fardo é leve, mas só para aqueles que, primeiro, tomarem a ele como juiz e que se submeterem às leis que Deus coloca para cada um de nós e para todos nós, no mundo e aos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, nos vários planetas onde são moradas de nosso Pai, não é? Então, meus irmãos, todos que se submeterem a Jesus vão ser aliviados. O julgamento é para todos, sem dúvida nenhuma, não é? Só que aquele que vai respeitar essas leis, aquele que toma os ensinamentos de Jesus para si, no seu dia a dia, estes, sim, vão ser julgados por ele, segundo as leis de Deus, mas, como ele próprio diz, com um jugo suave, não é? E dando uma pena que será leve para nós, não é? Não que a gente não vá pagar pelos equívocos cometidos de cada um de nós. Todos nós vamos pagar. Agora, aquele que se submete às leis de Deus, se submete ao nosso juiz aqui na Terra Maior, né? Que é Jesus Cristo, nosso governador do planeta, não é? Este, sim, será
vamos dizer, abençoado, não é? Por receber, não é? Esse fardo mais leve, não é? Então, como o próprio Jesus diz, todos nós vamos receber, vamos ter que receber as penas pelos equívocos cometidos, como eu falei. Mas aquele que receber, que tomar Jesus como seu julgador, esse passará de uma forma mais tranquila pelas atribulações, pelas dificuldades da vida. Como o próprio Allan Kardec comenta, nós sabemos que aquele que não acredita em Deus, que não acredita numa vida futura, num porvir, este já agora já começa a sentir o peso de todo o sofrimento, de toda a amargura das dificuldades que o mundo nos impõe, não é? Então, meus irmãos, estes já estão começando a pagar aqui, não é? Aquele que não tem Jesus por seu julgador, por seu governador, não é? Aquele que não acredita em Deus como nosso Pai, não é? Então, esses já começam a pagar e sentem toda a força e todo o peso, não é? Dos equívocos cometidos já a partir de agora, não é? Não é à toa que o cristianismo, e eu vou ampliar para além do espiritismo, é esse consolador, não é? Que alivia os nossos corações, porque desde que Jesus nos trouxe essa mensagem de paz e de amor, aquele que o escutou, que o compreendeu e que passou a praticar em sua vida tudo que ele ensinou, não é? Já começou a ter essa consolação de que todas essas amarguras que passamos na vida, na encarnação, não é? Nas nossas encarnações, elas são temporárias. Elas passarão. Os ensinamentos de Jesus trazem essa tranquilidade, essa paz para nossas almas, para que nós enfrentemos todas as tribulações da vida com tranquilidade, com paciência, sabendo que um dia ela terá fim. E que Deus, como Pai de amor, não é? Como já dizia João na sua primeira epístola, né? Dizia que Deus é amor. E aquele que ama, não é? Tem Deus dentro de si e Deus está nele. Então, assim, meus irmãos, compreendendo que Jesus é o nosso julgador aqui na Terra, tomemos ele como um exemplo para nossas vidas, para a prática no dia a dia de nossas vidas, e tomemos ele como nosso julgador. Porque, como ele mesmo fala, o jugo dele vai ser suave, não é? E o fardo que ele colocará para nós será leve. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Muito obrigado, meu amigo Negro, meu amigo Alexandre. Permaneço aí. Agora o nosso querido Fábio Dionísio. Meu amigo Fábio. E aí, amigo? Esse tal de aparelho, artefato, chip espiritual, como é que se procede todas essas possibilidades dentro de uma casa espírita, no nosso trabalho, no nosso lar, na rua? Isso é, de fato e direito, um outro tipo de obsessão, não muito inteligente a nível de moral, ainda faz conosco, somos aqui no planeta Terra. Boa noite. Boa noite a todos, né? Na verdade, é um assunto bastante complexo. Ele é considerado como parte de uma obsessão complexa. Isso segundo o nosso José Lacerda de Azevedo, né? Que escreveu Espírito e Matéria, ele classificou como uma forma de... Podia virar um chart? Vira mais um chart, por favor. Próxima página, por favor. Aí. Então, ele é classificado pelo pessoal da apometria, na verdade, como parte de uma obsessão complexa. E se você fizer um estudo, um escrutínio na literatura espírita, vocês vão ver que é uma coisa
razoavelmente recente, eu diria que deve ter uns 70 anos para cá, não mais do que isso. Não consta na obra kardeciana e também tem muito poucas referências, e mesmo assim são muito alegóricas por parte de André Luiz. Agora, existem bases para que a gente dê crédito a isso, e são bases não só científicas, mas como experimentais. Então, eu quis mostrar para vocês o tipo de literatura na qual eu me baseei, e, na realidade, é o que nós temos de mais próximo de quem trabalha com curas e desobsessão e obsessão, né? Assim como aí no Fabiano, nós também aqui no Recanto e Luz Irmã Sheila trabalhamos com esse tipo de coisa. Então, isso começou, na verdade, surgiu pela primeira vez com José Lacerda de Azevedo, um gaúcho que deu início, na realidade, a todo o conhecimento que depois se transformaria na apometria. E está lá citado por ele, e está alicerçado em mais de 1000 tratamentos que ele e o grupo dele realizaram ao longo de 10, 15 anos, né? Na qual eles constataram a existência desses artefatos, aparelhos e chips. O Paulo César Frutuoso, que é um médico, inclusive recentemente foi homenageado no Congresso, ele tem um trabalho de 30 anos, 37 anos, no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, junto a espíritos que se materializavam, e ele comenta sobre a existência desses artefatos, aparelhos e chips em 2 livros clássicos dele, que todo mundo deveria ler. Quem trabalha com cura deveria ler esses livros. A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César, e Espíritos Decaídos Materializados. E nós temos o Vitor Ronaldo Costa, que retornou à pátria espiritual faz pouco tempo, um dos grandes especialistas em apometria, o livro dele, Desobsessão e Apometria, que ele faz um desenvolvimento do tema muito interessante. Ele tem um capítulo muito bem redigido a respeito disso, baseado em José Lacerda de Azevedo, né? E esse livro foi editado pelo Clarim, ou seja, uma editora de crédito, uma editora que realmente analisa o que fala. E temos o Divaldo Pereira Franco, que tem 3 livros que diretamente falam sobre os artefatos. O primeiro deles foi o Tormentos da Obsessão, né? Foi o primeiro a mencionar nisso. Depois veio os Bastidores da Obsessão e, mais recentemente, Entre os Dois Mundos, que ele fala claramente, não só tecnicamente, mas também dá exemplos do que acontece. E a gente não precisa falar muito do Divaldo, certo? Ele já é bastante idôneo para a gente ter alguma dúvida. E a própria Ivone Pereira, que em Recordações da Mediunidade, fala sobre esse assunto. Então, isso é a nossa base. Eu queria que, por favor, mais um slide. Qual é a base de tudo isso? A base de tudo isso é a mente, o poder mental. No mundo espiritual, e hoje está se chegando a isso também no mundo físico, através da física quântica, mas no mundo espiritual, com certeza, nós já sabemos que tudo é criado pela mente. Por exemplo, quando você pega as fábricas dos Aerobus em nosso lar, quando você pega as fábricas de alimentos, as fábricas de roupas, os artefatos, os objetos, vocês leem literalmente em André Luiz que pela mente o pessoal sintetiza através do fluido universal tudo aquilo que necessita. E nós sabemos através do Chico e da Egorina, naquele livro Esferas Espirituais, de autoria dos dois, de que, na realidade, o próprio derredor nosso, ele é formado por aquilo que nós pensamos, sentimos, né? Então, por exemplo, o umbral é fruto da emanação mental de todo mundo que está naquelas condições de desequilíbrio.
assim como as cidades espirituais são fruto das emanações boas dos espíritos que já têm equilíbrio, já têm bons pensamentos. Então, mesmo quando a gente volta aos nossos trabalhos de cura, isso acontece no Frei Luiz, claramente com objetos e instrumentos médicos que se materializam. Isso acontece no Recanto de Luz, Irmã Sheila. A gente não enxerga materializado, mas sabe da existência. Os próprios relatos da Irmã Sheila, através do Chico, através do Peixotinho, indicam a existência de artefatos, equipamentos médicos, muito sofisticados. Isso é fruto do quê? Do conhecimento intelectual de cientistas que utilizaram o poder mental para sintetizar novos equipamentos, que um dia estarão aqui na Terra também, entre nós encarnados. Nós sabemos que os espíritos trevosos, eles não são pessoas ignorantes e assim por diante, né? Nós temos grandes cientistas que passaram pela humanidade terrestre, que infelizmente se dedicaram a coisas que não eram boas e que, quando desencarnaram, passaram a conviver no mundo umbralino ou no mundo trevoso dos abismos, mas eles continuam tendo uma inteligência prodigiosa, muito acima de qualquer um de nós que está aqui conversando, né? Eu falo entre nós, não sei quem está assistindo, mas entre nós. Então, por que se médicos para o bem e engenheiros para o bem são capazes de realizar esses prodígios da ciência no mundo espiritual, porque os espíritos trevosos cientistas não poderiam fazer o mesmo? Artefatos eletrônicos, artefatos mecânicos, microprocessadores, chips como nós. Se nós, inclusive, sabemos que o que nós temos no mundo da Terra, física, no mundo dos encarnados, veio do mundo espiritual, né? Então, só porque não está em Kardec, nós não podemos simplesmente negar um fato que a nossa razão nos leva a acreditar, mesmo que a gente não tenha sido exposto a isso. E, principalmente, para quem foi exposto a isso, mais motivos tem para acreditar na existência desses artefatos, aparelhos e chips, como é meu caso, como é o caso de muita gente que trabalha com cura, que trabalha com desobsessão e, principalmente, que trabalha com apometria, né? Então, eu não vou entrar nem no mérito se existe ou não existe, porque para mim é tão óbvio que acho que esse é um tema que a gente não deveria nem perder mais tempo para falar. Vamos entender como funciona essa história. Primeiro, como é que um encarnado ou um desencarnado, porque a instalação de artefatos acontece tanto em encarnados como desencarnados, permite isso? Primeiro, eu vou pegar os vícios. Muitos encarnados, eles possuem vícios e acabam tendo desequilíbrios mentais, transtornos, desequilíbrios pessoais, físicos e emocionais, psíquicos, que ficam à mercê de espíritos que estão desejosos de escravizá-los, ou prejudicá-los, ou utilizá-los como se fossem robôs. Então, os vícios abaixam nossa frequência vibratória e os sentimentos de culpa ligados a esses vícios também permitem que sejam instalados esses artefatos nos encarnados. Isso acontece também nos desencarnados. Tem a questão da culpa. Da mesma forma que a culpa nos leva à obsessão, ou seja, nos leva ao jugo, nós deixamos que o obsessor faça o que quiser, porque nós sentimos que devemos, que somos culpados, nós permitimos, também a culpa é um outro motivo para que a gente permita que sejam instalados
esse tipo de artefatos. E existem os interessados em ter esses artefatos. Isso é citado pelo José Lacerda, isso é citado pelo Ronaldo Costa, mas nós tivemos casos aqui no Sheila de espíritos que, para melhor desempenharem as suas funções, pediram que fossem instalados dispositivos, não só externos, mas como externos. Eu vou dar um exemplo. Um espírito que não queria, vamos dizer assim, cair na nossa lábia, não queria permitir que nós o convencêssemos de alguma coisa. Então, ele pediu a instalação de um artefato para que ele ficasse conectado o tempo todo com a base, com a sua base, a base trevosa, para que ele ficasse imunizado ao que ele chamou de nossos ataques, né? Então, também tem a questão de a solicitação da instalação desses artefatos. É mais raro o nosso conhecimento desse assunto. Talvez até seja muito comum no mundo espiritual, mas nós já verificamos a existência disso, né? Aonde nós constatamos? Eu constatei nas nossas reuniões de desobsessão, eu constatei nas nossas reuniões de cura e cirurgia espiritual, pelo menos, só para ter um número, 7, 8 casos por sábado de cura. Acabam tendo coisas retiradas, atendidos encarnados que acabam sendo tratados nesse aspecto. O próprio José Lacerda, ele comenta que nas atividades da Casa do Jardim, através de médiuns clarividentes, através de médiuns em desdobramento consciente, trataram e constataram a existência de mais de 1000 casos em 14 anos. Ele atendeu muito mais do que isso. Mas quando ele escreveu o livro, ele tinha 14 anos de experiência com esse assunto. Agora, quais são as ciências necessárias para serem dominadas, para que esses espíritos construam artefatos, aparelhos e chips e nos instalem? São exatamente as mesmas ciências que os médicos do bem, os cientistas do bem, os engenheiros desencarnados do bem, utilizam no mundo espiritual. Conhecer fluidos, conhecer a ciência dos fluidos, como se manipula o fluido cósmico, como se manipulam os fluidos espirituais, quais são as propriedades, o que pode ser feito com eles, como, por exemplo, a separação de fluidos e de energias que acontecem nos trabalhos de cura e acontecem também para outros tipos de atividades no mundo espiritual. Conhecimento do magnetismo animal, importantíssima ciência para não só fazer o bem, através da cura, através do reequilíbrio psíquico, da psicoesfera e assim por diante, mas também para fazer o mal, gerando desequilíbrios no perispírito que criam as condições necessárias para os implantes. Obviamente que é necessário conhecer física, a física molecular, a física quântica, que eles conhecem muito bem, nós estamos apenas engatinhando agora. Para vocês terem uma ideia, na esfera espiritual, logo acima do nosso lar, a ciência está 50 anos à nossa frente. É de se supor que eles conheçam física molecular, física quântica muito melhor do que a gente. E por que não um cientista que desencarna aqui da Terra, que trabalhou, por exemplo, com fissão nuclear, que trabalhou trabalhou na produção de bombas de nêutrons, né, que são catastróficas, eles têm esse conhecimento, e se no mundo espiritual eles se encontram nessas esferas umbralinas, por que não usariam o conhecimento que possuem? Ectoplasmia, que é utilizada para materialização. A ectoplasmia não é só utilizada utilizada para materialização física, mas o mesmo princípio é utilizado com os fluidos cósmicos para materializações de artefatos, roupas, utensílios domésticos no mundo espiritual. Conhecem a psicologia,
consequentemente, sabem trabalhar os remorsos, a culpa e os vícios das pessoas, leem perfeitamente o pensamento das pessoas e assim por diante. Os objetivos são claros: escravização, criar, na realidade, sua própria tropa de robôs, por exemplo, pessoas que vão trabalhar em benefício da grande causa trevosa, a destruição física de pessoas, inimigos, por exemplo. Pega lá o senhor Tavares, que está fazendo trabalho doutrinário, de divulgação. Se eles pudessem, eles desencarnariam Tavares. Só não acontece porque, na verdade, nós temos proteção. Mas nem todo mundo tem, pelo critério da lei da causa e efeito, proteção para que não sejam, na realidade, prejudicados fisicamente, né? Nós sabemos que tem pessoas que chegam ao suicídio e se suicidam por algum motivo que está relacionado ao passado, está relacionado à meritocracia, né, da pessoa em função da lei da causa e efeito, acabam, na verdade, não recebendo esse benefício e acabam se suicidando, adoecendo. Para vocês terem uma ideia, até neoplasias, até cânceres são provocados através da implantação desses artefatos. Aonde são colocados? Na realidade, a colocação deles é na parte astral, ou seja, na parte... Por que astral? Porque na parte perispiritual e no corpo mental também. Não é só no perispírito, não, mas também no corpo mental. Ali são instalados. E é dali que, na realidade, ocorrem todos os efeitos no corpo físico. Nós sabemos que o modelo organizador biológico do perispírito é o corpo mental. Se eu atrapalho o funcionamento do corpo mental, eu atrapalho o funcionamento e o equilíbrio do perispírito. E da mesma forma, como o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, é o modelo organizador biológico do corpo físico, se eu estou atrapalhando o campo eletromagnético, se eu estou criando distonias no perispírito, obviamente que isso acaba se refletindo a curto, médio ou longo prazo no corpo físico, né? As instalações são no perispírito, são, eu diria, numa quarta dimensão, ou talvez até numa quinta dimensão física, né? E tem implantes que são muito periféricos, que atuam, por exemplo, na periferia, vamos dizer assim, ouvido, pele, coisas desse tipo, e existem implantes que são muito profundos, na parte perispiritual, dentro do cérebro, para atingir, por exemplo, uma função motora motora mesmo, né, que seja do movimento, ou que seja da audição, ou que seja da visão, e assim por diante. E eles são colocados nessa área astral, no cérebro, sistema nervoso, nos diversos órgãos, nos ossos, nos ouvidos, em tudo que você possa imaginar, porque, na realidade, o perispírito, eu diria que o corpo físico é uma contraparte do perispírito, né? Então, eles encontram lá exatamente uma organização que é muito semelhante ao corpo físico, uma vez que o corpo físico é um reflexo do nosso modelo organizador biológico, que é o perispírito, né? Como eles funcionam? Eles funcionam de múltiplas formas. Alguns aparelhos, eu vou começar com uns que são muito sofisticados, as baterias desses aparelhos são o próprio homem. Eles são instalados, por exemplo, no cérebro para atuar nos neurotransmissores cerebrais. E como é que eles fazem isso? Eles pegam eletricidade do corpo humano em zonas onde a voltagem é maior para fazer conexões através de fios muito tênues com os neurônios. E o neurônio acaba recebendo descargas elétricas, por exemplo, de movimentos musculares. Eles ligam um músculo do braço, por exemplo,
a um grupo de neurônios no cérebro. Toda vez que você mexe o braço, você tem uma descarga elétrica de alguns milivolts, que atuam nos neurônios que trabalham com microvolts, né? São, na verdade, potentes descargas elétricas no cérebro. Só para dar um exemplo. Tem os magnetofones, que são mais conhecidos. São aqueles fones que são colocados no cérebro ou no ouvido dos encarnados ou desencarnados, e por eles a gente fica recebendo informação. Por exemplo, você não presta, você não presta, você vale mais morto do que vivo, você tem que se suicidar, e assim por diante. Então, são dispositivos para conexão. Os magnetofones, inclusive, são instalados em espíritos que fazem o trabalho de frente, né? Nesses grupos de guerra trevosos, e que há uma conexão com o mundo trevoso, o mundo que fica na base, e eles recebem informação. Os magnetofones podem ser considerados os pontos que, por exemplo, os juízes de futebol hoje usam no ouvido, né? Se nós temos aqui na Terra, porque não teriam eles no mundo espiritual. Existem que emitem energias dissociativas para prejudicar, na realidade, funcionamento de órgãos, funcionamento da nossa psique e assim por diante. Tem os inibidores de atividade neurotransmissoras e tem objetos envenenados, que é um fato muito interessante, constatado pelo Lacerda e pelo Ronaldo Costa, em muitos pacientes. A pessoa vai fazer uma cirurgia no hospital. Nessa hora são instalados pelo mundo trevoso. Isso quando é permitido, obviamente, né? Tem que ter a permissão, né? Quando é permitido, são instalados, por exemplo, cunhas de madeira envenenadas com essências da própria natureza, para que não ocorra cicatrização, para que se formem fístulas. Quem comenta isso bastante é o Dr. Paulo César Frutuoso, porque o próprio espírito Frederick von Stein, que por 5.000 vezes se materializou para fazer trabalhos de cirurgia no Frei Luís, ele tirou várias vezes esses objetos envenenados. Nós sabemos, por exemplo, que a espiritualidade do bem busca essências da natureza para colocar na nossa água fluidificada, que são verdadeiros remédios. Aliás, o Emmanuel, ele comenta que Jesus, quando organizou o planeta Terra, ele previu na natureza, ele colocou na natureza e nos fluidos da Terra absolutamente tudo que era necessário para a nossa cura. Doenças do passado, doenças do presente, doenças do futuro. E os índios conhecem muito bem as matas. Muitos espíritos que viveram nas matas conhecem. Existem os que estudam botânica, né? O nosso doutor Arthur Neiva, que é o espírito responsável por todo o trabalho do Recanto de Luz Irmã Sheila, ele é um cientista na área da biologia e da botânica quando esteve encarnado aqui na Terra, o Dr. Arthur Neiva, fundador do Instituto Biológico de São Paulo. Então, conhecer as coisas boas e conhecer as coisas ruins que a natureza tem, é só ver, por exemplo, as infusões boas, os chás bons, os remédios, e ver os filtros que eram usados pelas bruxas, né? Pelos magos, para matar, por exemplo, os papas, os reis feudais, os amantes e as amantes, e assim por diante, né? Eu queria que você voltasse ao slide anterior. É isso aí. Não, onde é que eu estava? Aí, né? As técnicas de implantação são várias. Ocorrem cirurgias invasivas diretamente no perispírito, cirurgias invasivas diretamente no corpo físico, através, por exemplo, das cirurgias que eu acabei de citar, em centros cirúrgicos, né? E ocorre principalmente através da ideoplastia,
a constituição de artefatos no próprio local. E também, principalmente, que não está citado aqui, através do transporte de artefatos, de aparelhos, do mundo espiritual, onde eles são produzidos em laboratórios, em fábricas do mundo astral, né? Nós sabemos que a espiritualidade tem um trabalho enorme, desativando laboratórios clandestinos, tem grupos de benfeitores que vivem desse trabalho. Quem trabalha com desobsessão, provavelmente já teve a oportunidade de participar da destruição, né, da desconstituição de laboratórios no plano astral, como foi caso, no nosso caso, aqui no Recanto e Luz, Irmã Sheila. Então, eles têm o transporte de artefatos manufaturados nessas fábricas, verdadeiras fábricas. O que eles provocam? Provocam tudo que você possa imaginar, né, uma vez instalados. Perturbações funcionais de todo tipo que você possa imaginar. Não só motoras, mas também das glândulas endócrinas, exócrinas, tudo que você possa imaginar. Paralisias, atrofias, síndromes, perturbações psíquicas, alucinações, doenças, inúmeras doenças são provocadas através desses artefatos, como nós conhecemos aqui no Recanto, né? E o último item que eu vou falar, para poder depois responder perguntas, se houverem, essa questão da desinstalação, né? É uma coisa muito delicada, essa questão de desinstalar esses artefatos. Os periféricos, aqueles que são mais superficiais, normalmente, até numa câmara de passe, é suficiente para eles serem retirados, né? Aqueles que são mais simples, menos complexos, têm menos eletrônica, eles até em câmara de passe são retirados e muitas vezes você nem fica sabendo que os tinha. Mas aqueles que são mais sofisticados e são mais profundos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o paciente pode até morrer. Nós tivemos casos no Sheila de que não foi possível a retirada naquele momento, porque poderia haver a morte do paciente, a morte do atendido. E nós tivemos casos de que nós pedimos que o próprio espírito que instalou, e ele acabou sendo convencido, esclarecido, que ele retirasse o implante, porque até a localização não é tão simples assim. No mundo espiritual pode até ser, mas para nós não. Um médium, mesmo um médium tarimbado, clarividente, vidente, ele percebe até implantes superficiais, mas passam muitos implantes desapercebidos, porque são muito miniaturizados, são muito pequenos e muito profundos. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer a retirada, a espiritualidade, inclusive, se vale dos próprios obsessores para a retirada, e porque se não for bem feito, pode gerar lesões, neurônios, físicas, e o paciente pode até morrer. Nós sabemos que na obsessão, dependendo do grau da obsessão, principalmente do grau da simbiose entre o obsessor e o obsidiado, nós não conseguimos fazer o desligamento, né? Algumas obsessões só vai ser feito o desligamento daqui a alguns meses, né? Isso se tudo for favorável. A mesma coisa acontece aqui. O que eu queria poder transmitir em 20 minutos, eu procurei fazê-lo através desses dois charts, por isso que eu usei os dois charts, porque eu queria ser cirúrgico, ser realmente cirúrgico, mas eu não queria deixar para trás alguma informação que eu considerei importante passar na noite de hoje. Maravilha, meu amigo. Eu estou aqui preocupado agora com essa sua... Você só fecha o microfone, por favor, Fábio? Eu agora fiquei preocupado com essas informações. A gente, quem sabe, não está chipado, aparelhado e artefatado, né?
minha amiga Conceição, meu amigo Niverton, Alexandre, vocês têm alguma pergunta? Porque nós estamos aqui no 981684898 do Estação da Luz. Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Mas vamos privilegiar você aí, meu amigo Alexandre, Conceição ou Niverton, para encher nosso irmão de perguntas. Alguém teria? Posso começar? 2. Certo. É a respeito desse implante. Digamos que eu tenha um implante e modifico meus pensamentos e minhas atitudes. O implante vai sair de mim sozinho? E a segunda pergunta: se eu estiver com esse implante e estou fadada a permanecer com ele sempre, já que ele atua em mim continuamente? Perfeito. Com relação à primeira pergunta, tanto na literatura que a gente estudou, e isso é um assunto já de alguns anos, porque, na realidade, eu estudei apometria pelo menos há uns 7, 8 anos atrás, e venho vendo o que acontece no Recanto de Luz da Irmã Sheila, esses anos, nós não conhecemos casos de pessoas registradas que tenham saído sozinho. Pode ter acontecido. E outra coisa, existe a intervenção espiritual que a gente não fica sabendo, né? Da mesma forma, embora a Federação Espírita Brasileira peça para os espíritos não fazerem atendimento domiciliar, eles continuam insistindo fazendo os atendimentos domiciliares, e muita gente é tratada sem saber que está doente, né? Senão seria injusto com o planeta todo, né? Como é que ficam os outros 7 bilhões de pessoas que não são espíritas e não são cristãs, né? Na verdade, são menos, são 5 bilhões que não são cristãs. Então, na realidade, a gente não tem registro de alguém que tenha sido monitorado cientificamente, que tinha um implante e que deixou de ter. Racionalmente falando, eu acredito que seja possível, sim, que a gente acabe tirando, porque existe uma questão de afinidade eletromagnética. No mundo espiritual, a afinidade é importantíssima. Se eu estou com alguma coisa que se afina comigo por causa de um vício, por causa do remorso, por causa da culpa, na verdade, eu dei abertura para que houvesse essa instalação. Eu estou falando eu, Fábio. Isso não está na literatura. Eu estou usando o meu raciocínio. É a mesma coisa que energia ruim. Você vai lá, estava triste, deprimida, cheia de energia ruim. No dia seguinte, você sacode a poeira, fala, não, mas Deus é muito bom, coisa e tal. Aí você deu um passo e nem percebeu. Tudo que era ruim fluiu. Foi embora, né? Agora, a segunda pergunta é muito fácil. Tudo passa, isso também passará, porque na realidade você vai evoluir, eu falo, não digo você, obviamente que você vai evoluir, mas a pessoa cresce, melhora, e tem uma hora que pela própria lei de ação e reação, né, a lei da causa e efeito, como queiram, pela própria justiça divina, você não merece mais ter isso, e vai ser retirado de você, né? Senão nós teríamos, na realidade, espíritos puros, arcanjos, com chips até hoje. Isso não é possível e a gente sabe disso, né? A segunda é mais fácil de responder. Obrigado. Vamos lá, tem pergunta, Alexandre? Tenho sim, é bem simples, né? Inclusive, queria pegar até o primeiro gancho da pergunta, e, se possível, fazer aqui um comentário assim, bem curioso, se eu posso incluir nas minhas orações assim, ô Senhor, retira esse implante que há dentro de mim, né? É só uma brincadeira. Mas vamos lá. Fábio, talvez para quem esteja assistindo essa brilhante explanação, eu já tive a oportunidade de te ouvir outras vezes, essa questão do implante, ela entra em confronto muito com o nosso plano aqui, né? Porque há o quê? Há manipulação de fluido cósmico, há manipulação de matérias que nós não temos ainda conhecimento
pleno de como funciona. Então, assim, como se constitui, como ele é feito, porque quando se fala em implante, nós aqui pensamos em quê? Num chip, em algum dispositivo eletrônico, né? Que é movido a bateria ou algum outro tipo. Mas você foi muito bem claro, ele é movido por nós mesmos, ele é implantado na gente e ele movimenta de acordo com a nossa energia. Então, assim, como é que funciona essa matéria, de fato? De que é feito, como ele é implantado, ou depende do grau de elevação do espírito? Vão ser matéria-prima diferente? Será que você podia, assim, se aprofundar um pouco mais nisso? Bom, eu particularmente, faz 1 ano e meio que eu venho estudando física quântica. Eu sou engenheiro de formação, né? E já tinha um background na área da física e na área da química, e sempre adorei estudar. Então, eu estava fazendo justamente estudo na área da física quântica e da física nuclear, porque eu quero entender como funciona a matéria no outro plano. Como espírito, eu devo saber, mas infelizmente me apagaram quando eu vim para cá, e eu não sei aqui, certo? Então, eu quero recordar. O que eu sei, aí eu vou seguir Emmanuel e André Luiz. O que eu sei é que no mundo espiritual existe matéria quintessenciada, também formadas por elementos químicos. Nós poderíamos ter uma tabela periódica com elementos desde o hidrogênio até o mais pesado, que ultrapassa hoje o urânio. E o Emmanuel, ele comenta que existem mais leves do que o hidrogênio e mais pesados do que o urânio no mundo espiritual. Então, é matéria. Tem núcleos, tem elétrons, tem prótons, mas eles são quintessenciados e devem seguir leis físicas que são próprias do mundo espiritual. Quem andou estudando bastante isso foi o Dr. Hernani Guimarães, um grande cientista brasileiro, um dos poucos espíritas brasileiros que se dedicaram à arte da ciência espírita. E ele até falava dos psicoátomos, né? Falava, na realidade, dos átomos do mundo espiritual que constituem a matéria. Nós sabemos que tem matéria, porque o Emmanuel falou e o André falou, e são constituídos de elementos químicos. Lá é muito mais fácil, mentalmente, eu conseguir criar coisas, manipular esses fluidos. O mundo material nosso é muito denso, então eu não tenho facilidade, por exemplo, de criar uma pedra, né? Pelo menos eu não sei como fazer isso. Eu sei que eu consigo, porém, criar através de formas, pensamentos, coisas que chegam a me agredir. Eu posso criar uma faca no mundo espiritual e agredir espiritualmente uma outra pessoa. Eu já fui 2 vezes agredido dessa forma, de acordo com o nosso mentor espiritual, e há citações desse fenômeno na literatura espírita, que é considerada idônea, né? Então, no mundo espiritual, é mais fácil a manipulação física de elementos mais leves, mais quintessenciados, para a formação de roupa, de utensílios, de aparelhos eletrônicos. Eles fazem até ônibus, pensando, né? O André Luiz, ele comenta que aquela formação aqueles ônibus que eles usam no nosso lar, tem uma fábrica, e essa fábrica, na verdade, não está no livro do nosso lar, está em outro livro do André Luiz, que eu não lembro agora. Mas está lá citado que, através do pensamento, cada um formava uma peça necessária ao ônibus e depois se constituíam, que nem uma fábrica de ônibus, né? Constituíam o próprio ônibus, o aerobus, né? no mundo espiritual. Então, são elementos químicos constituídos de eletrosfera e constituído de núcleo. Agora, como são essas partículas, nós estamos muito longe de conhecê-las. Aliás, nós conhecemos muito pouco da nossa própria física nuclear, né? A própria física da partícula, que é o termo mais correto, nós mesmos temos muitas dúvidas, né? Chegamos ao bóson hoje que nós temos um cientista que provou a existência do bóson de Higgs, que é chamada partícula de Deus,
que talvez seja um elemento que viva entre os dois planos. Ao mesmo tempo ele esteja no mundo espiritual e ao mesmo tempo esteja no mundo material. Da mesma forma como constitui o mundo material, ele pode constituir o mundo físico, espiritual. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu vejo por aí. Muito bem. É um verdadeiro meio esse boss, né? Está lá e está cá. Nós temos aqui no 981684898, aqui do Estação da Luz, no nosso WhatsApp, Cristina lá da Candelária, ela faz uma pergunta bem interessante. Não é mais fácil a influenciação do espírito, pura e simplesmente, do que recorrer a esses tal de aparelhos, chips e artefatos? Cristina da Candelária, meu querido. Olha, seria fácil. Eu vou usar um exemplo esdrúxulo, não me interprete mal, pelo amor de Deus, mas vou usar um exemplo justo. Seria mais fácil nós utilizarmos nós mesmos para a realização de determinadas tarefas, como, por exemplo, tarefas simples. Eu vou fazer jardinagem, eu vou fazer minha comida, eu vou fazer a limpeza da minha casa, eu vou fazer minha manutenção. Mas se eu tenho planos e conhecimentos para fazer mais do que isso, por que não criar, na realidade, outras pessoas para fazer aquilo que eu quero, né? Por exemplo, eu sou um agente trevoso. Eu não vou conseguir influenciar todos os meus inimigos. Eu crio meu exército. E eu vou colocar o que no meu exército? Armas. Esses chips, na realidade, são armas, é uma forma de estender a ação, né? E não fazer com que tantos espíritos fiquem tão ligados um a um para cada um dos inimigos. Eu tenho uma capacidade de destruição muito maior, como por exemplo, um técnico trevoso, se eu implantar 20 chips, do que ficar influenciando 20 pessoas, né? Posso fazê-lo? Posso. Mas se eu disponho de um artefato, por que eu não vou usá-lo? É que nem a ciência. Se eu disponho de algo que possa me facilitar a vida e aumentar meu leque de opções e estender, ampliar o meu ataque, claro que eu vou usar. Então, eu vejo dessa forma. Eu vou deixar de fazer jardinagem, particularmente eu gosto, porque para mim é importante, porque Deus quer que eu utilize conhecimento, estudo, que Ele me possibilitou, através da escola, de pais que permitiram eu estudar, para eu fazer algo que eu tenho condições de fazer e que faz parte do meu trabalho, da minha missão, entendeu? Então, eu vejo no mundo trevoso do mesmo jeito. Que nem o espírito responsável por um grupo de espíritos do mal. Do mal, entenda o que eu quero dizer. Que ainda não compreendeu que tem que fazer o bem, né? É que nem um diretor de uma empresa. Eu tenho o gerente, eu tenho o supervisor, eu tenho os operadores, eu tenho o pessoal da manutenção, cada um vai fazer seu trabalho. E eu vou dar instrumentos para cada um deles para que sejam mais eficientes, mais efetivos, a produtividade seja maior e eu tenho muito mais lucro, né? Eu vejo da mesma forma no mundo espiritual. Muito bem. Da mesma forma, alguém tem alguma pergunta? Niverton Alexandre. Então, nós vamos aqui para uma pergunta de Júnior de Parnamirim. Ele pergunta o seguinte, eu vou complementar até a pergunta dele. Ele pergunta, esses aparelhos, artefatos, chips, eles podem ser colocados em casa como se fosse uma caixa de som? O que eu entendi é isso, é uma caixa de som e ali vai emitindo algum sinal de perturbação, alguma coisa assim, como uma caixa de som. E eu aí acrescento mais alguma coisa. Isso pode ser também no nosso local de trabalho, pode também ser na nossa casa espírita, essa caixa de som, que ali seja uma vibração, como se fosse uma goteira caindo, aquele pingo perturbando ali dioturnamente. Pode também existir, sem ser a questão, penso eu, e aí eu estou já fazendo do meu pensamento, não sei se é o Júnior que só mandou isso, fazer essas chamadas obsessões? Eu vou responder racionalmente, porque você não encontra isso na literatura. Você encontra experimentalmente através dos trabalhos de desobsessão, de apometria. É possível, sim.
Só que é muito mais eficiente quando você coloca diretamente na pessoa. Eu vou citar, por exemplo, Ramatiz. Já lembra, o Ramatiz não é considerado espírita, a lida espírita, inclusive, tem muitas restrições com relação a Ramatiz. Eu, pessoalmente, não tenho, e depois eu explico por quê, né? Eu vou explicar por quê. E o Ramatiz, ele fala em condensadores. Assim como nós temos os espiritualistas, tem os patuás, que trabalham em benefício das pessoas, e que são condensadores, na verdade, e são elementos de ligação tua com teu mentor ou com o espírito protetor. Você pode ter um condensador de energia que faça um meio de ligação instalado próximo de você, na tua roupa, no teu quarto, na tua maleta e assim por diante. Eu estou respondendo racionalmente. Agora eu vou explicar do Ramatiz, porque eu gosto de explicar porque eu aceito o Ramatiz. O livro deles sobre Goécia, sobre magia, eu já vi tudo. Eu já vi tudo, eu experimentei tudo. Como é que eu vou dizer que eu vou negar o que eu já vivi na pele no Recanto de Luz Irmã Sheila? O livro sobre medicina, sobre saúde do Ramatiz, não tem uma vírgula que esteja errada. Tudo, absolutamente tudo está correto, é provado no Frei Luiz, é provado no MAP, é provado no Recanto de Luz Irmã Sheila. A gente diz que aquele espírito nós não temos que aceitar. Eu talvez não saiba se é verdade ou não a história do peregrino de Jesus. Eu não tenho como provar isso. Mas Goécia e medicina, eu atesto que ele pode entrar para a Federação Espírita Brasileira, direto. Muito bem. Alguma pergunta aí, meu amigo Niverton? Porque o nosso querido Júnior volta a perguntar aqui de Parnamirim. Só uma pergunta. Então vamos lá. Júnior, segura aí, que aí Niverton faz, depois eu faço. Fala, meu amigo. Fábio, é o seguinte, como você falou em Patuá, eu fiquei pensando a respeito de, digamos, algumas religiões espiritualistas, às vezes fazem alguns trabalhos que não são para o bem, que são para o mal do outro. Aí, digamos assim, eu vou fazer um trabalho, digamos, de magia, para que você tenha uma doença, que aconteça alguma coisa de ruim com você. Isso aí não seria, eu estou pedindo ao mundo espiritual para que esse mundo espiritual trevoso faça esse mal para essa pessoa e que isso se materialize por meio de um implante? Eu não sei se através de... Bom, claro, você pode pedir através de um trabalho que alguém faça o implante, mas aí entra a questão da meritocracia. Se você não deve temer, porque não vai te acontecer nada. Por isso que entra a história dos vícios e da culpa, né? Se você, na realidade, dá abertura para que isso seja instalado, ele pode ser instalado. O vício é um exemplo, né? O vício é um exemplo. Não é uma questão de obsessão por vingança, e sim porque a pessoa está totalmente desestruturada, a consciência pesa, não está bem, né? E permite o implante. Então, que posso pedir para um espírito fazer esse trabalho? Posso. Esses trabalhos que acontecem aí, acontecem. Quem trabalha com desobsessão tá careca de ver trabalhos que são realizados e que são desfeitos muitas vezes através dos próprios espíritos que realizaram o trabalho. Eu poderia chegar e contratar um grupo trevoso para implantar um chips. Mas se eu estou protegido pelas leis de Deus, porque minha consciência está em paz, da mesma forma que a gente é protegido no dia a dia pelo nosso mentor, pelos espíritos protetores, isso não vai acontecer. Quem não deve, não teme. E quem deve,
treme. Nós estamos pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo Facebook com o estudo do nosso irmão Fábio Dionísio. A gente ri porque o medo é grande, amigo. Não é nada, é só o susto e o medo. Com o programa sobre artefatos, aparelhos e chips. Você falou um negócio, eu vou fazer a pergunta do Júnior, que já está aqui pronta, mas você, quando você falou que é o próprio espírito que vem na Umbanda, no Candomblé, normalmente o desfazer do trabalho é desfeito pelo caba que fez, né? Então você chega lá, o caba que fez o negócio, ele por força dos Exus, vinha desfazer o negócio. Então, quer dizer, tem um fundo de verdade. E com relação a Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos e o Sublime Peregrino são os 2 livros que eu gosto mais dele. Os outros nem tanto. Agora, se aquele negócio de Adolf Hitler e Davi é a mesma coisa, o mundo será abalado, amigo. Mas enquanto isso não chega, Júnior, aqui de Nova Parnaíba, ele pergunta assim, o fenômeno de transporte tem algum a ver com a implantação do chip? Será que usa esses fenômenos? Entendi. Tem sim. Tem algum entrelaçamento com a implantação do chip? É porque muitos desses artefatos, e principalmente os mais sofisticados, eles são feitos em laboratórios no mundo astral. E eles são transportados para cá. Eles já estão numa dimensão diferente. Eles estão na 4ª dimensão. E tudo se penetra. A 3ª, a 4ª, a 5ª, está tudo junto. Na verdade, é passar de uma dimensão para outra. Então, na verdade, eles trazem para uma dimensão e implantam numa outra. No caso dos chips, é na 4ª dimensão. Não é físico, na 4ª dimensão, né? Mas eles podem trazer, sim, numa boa. Por que não? Porque nós fazemos isso. Você não transporta pedra? Eles transportam artefatos. Isso é possível, sim. Maravilha. Alguma pergunta aí do pessoal? Nós temos uma aqui. Uma chegou antes, mas eu vou perguntar a primeira, que chegou por último, porque é importante para que a segunda possa ser perguntada. Porque ela chegou justamente naquele caso, quando você falou do doutor César, lá do Frei Luís, que eu tive o prazer de visitar, nas 14 mil casos que ele atendeu, né? Mas aí, Joberta de Recife, ela pergunta o que é apometria? Porque ela disse, esse rapaz aí falou umas 50 vezes de apometria e eu quero saber o que é isso, né? Bom, fazer uma pequena correção. Em 14 anos, houve 1000 casos tratados, tá? Foram 1000 casos tratados em 14 anos. A apometria é uma ciência que é do futuro, no meu ponto de vista. Nós temos que tomar muito cuidado com a apometria, na realização da apometria, porque envolve determinadas características pessoais que nós estamos muito longe de ter. Por exemplo, adorar estudar. E você sabe que a civilização moderna não gosta muito, não é muito chegado ao estudo. Tem a questão do compromisso, o compromisso com o trabalho, o preparo, a pessoa que trabalha com a apometria, depois eu falo o que é apometria, mas a pessoa que trabalha com a apometria, ele tem que ser um cara que ele vive se preparando 24 horas por dia. Ele tem que ter compromisso moral com ele mesmo, compromisso com o físico dele, compromisso com a mediunidade dele, compromisso com o estudo, compromisso com o grupo, ser uma pessoa que procura se desenvolver, inclusive psicologicamente, para os enfrentamentos que ele vai ter no mundo espiritual, por mais que ele esteja protegido, ele não pode levar susto, ele tem que conhecer o mundo espiritual para saber como lidar e assim por diante. A apometria é uma série de técnicas em que a gente, por exemplo, em desdobramento consciente, médiums são levados até... Esse é um dos trabalhos, né? Não são todos os trabalhos assim. Eles são levados a trabalharem, por exemplo, no campo perispiritual, a retirada de implantes, por exemplo, a reenergização e a harmonização
perispiritual, né? E também são levados a trabalhar nas personalidades que compõem o indivíduo, em outras reencarnações. Então, na verdade, são médicos, entre aspas, são médicos, né? Eles acabam atuando como médicos ou dando suportes para trabalhos de desobsessão, de desnudamento, de entrelaçamentos de nós que se formam em função dos nossos erros do passado, que criam quistos no nosso perispírito, nos nossos corpos, desatar esses nós, trabalhar na retirada de implantes, né, através de desdobramento consciente. Então, é uma ciência muito rica e que tem múltiplas facetas, desde desobsessão até a parte de cura, até a parte de resolver problemas de transtorno de ordem mental, transtornos de ordem de personalidade, trabalhar com o problema do autismo, da bipolaridade. Mas implica, na realidade, em mediunidade muito bem educada, muito bem preparada e muito compromisso e conhecimento, que envolve conhecimento de fisiologia, de anatomia, não só física, mas também dentro do campo perispiritual, daquilo que a gente pode saber, porque nós não sabemos muita coisa, no campo perispiritual, para poder atuar corretamente. Então, é uma ciência médica do futuro. Muitos grupos fazem hoje e fazem com muita responsabilidade. O José Lacerda fez um trabalho maravilhoso a respeito. O Ronaldo Costa, um trabalho maravilhoso a respeito. Existem outros grupos que fazem trabalhos maravilhosos a respeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente fazendo isso, mas não tem conhecimento e preparo para fazer isso, né? Eu não sei se eu acabei explicando um pouco o que é a apometria. Não dá para falar em 5 minutos o que é a apometria, mas eu dei uma noção do que, na realidade, é realizado através da apometria. Alguma pergunta dos nossos participantes, diretos dos nossos universitários? Vamos partir aqui, basicamente, para a última pergunta, que ela chegou antes dessa da Gilberta. Foi do Sérgio aqui de Pinhum. Eu acho que ele anotou errado, são em 14 anos 1.000 casos, né? Esse foi que ele achou, ele são 14 mil casos. Mas ele pergunta assim, se esse tratamento que o doutor César lá no Frei Luiz fez foi através do processo de desobsessão ou da apometria? Esses casos que foram solucionados, foram curados, foram revertidos? Foram tratamentos de cura e cirurgia espiritual com a materialização de espíritos. É um trabalho diferente, é um trabalho de cura, realizada pelos espíritos. Nós fazemos a mesma coisa no Sheila, sem a materialização de espíritos. No Frei Luiz, isso acontecia com a materialização de espíritos, através de 2 médiuns. Um deles, que é o Ivan, acho que era Ivan Costa, o Ivan, eu não lembro o sobrenome dele, e o outro era Arruda. O Arruda, que inclusive desencarnou em 2015, tragicamente. Então, o espírito se materializava e ele realizava uma cirurgia no perispírito, né? Acontece isso no Sheila, mas sem a materialização do espírito. Então, ficou esclarecido. Nós tivemos lá um ano antes, né, no Frei Luiz, e conhecemos até o Arruda, que ele morava lá no Frei Luiz, lá atrás, numa casa onde foi o que houve o desencarne realmente muito trágico. Mais alguma pergunta aí dos nossos participantes? Tá todo mundo bem? Muito bom. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. A primeira vez que eu falei em apometria aqui dentro de casa, a nossa esposa, na atual encarnação, e algumas encarnações, ela foi durante 13 anos no bandista. E quando eu comecei a falar dos processos, como era que funcionava mais ou menos a apometria, ela me falou isso. Ela me falou o seguinte: isso lá na nossa casa espírita faz, agora tem outro nome. Então, a casa de Candomblé tem um outro nome, o espírito, normalmente os Exus, as pombagiras, vão lá, eles não chamam de artefato, de chip, eles trazem o negócio.
certo? Então vai lá dentro, aí diz como é que tá a casa, tem um cabo no portão, tem um cachorro, tem um negócio aqui na parede, arranca, traga para cá, o cabo atrás. Ela disse, isso aí a gente fazia lá direto. Agora, o que é que ocorre? Médios, você sabe muito bem da Umbanda, com todo respeito, né? Sem nenhum preparo de estudo e sem nenhum preparo, muitas vezes, do que apenas está fazendo, certo? A gente chegar, não sei, eu fui lá, quem fez era o espírito e vai embora. Quer dizer, o espírito deve ser mais sabido do que o médico, isso com certeza, para ter isso, porque eu sei que realmente precisa de muito estudo, não é assim não. Mas, quer dizer, quando tem um alazão, vai o cavalo, vai o burro manco, como diz a nossa Sandra Borba aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Mas, Fábio, semana que vem, você volta, porque parece que você gostou da água de Natal e não larga mais. E semana que vem você vai falar sobre o quê, meu amigo? Liga o microfone. Eu vou pensar, consultar os oráculos. Olha, agora, consultar os oráculos e depois eu te falo. Bem, como o oráculo já combinou com você, é aquela palavrinha que todo mundo diz que mas é apenas revelação. Aí o cara bota para espantar todo mundo, né? Qual é a palavra revelação que espanta todo mundo? É apocalipse. Ah, Apocalipse. Você já tinha falado comigo, já é verdade. Eu já tinha esquecido. É verdade. Nós vamos chamar aqui a nossa irmã Conceição para fazer a prece, mas antes disso, a gente quer falar aqui, deixa eu ver se eu consigo, senão eu chamo a minha universitária, Neném, para ela me ajudar aqui. Deixa eu ver se eu me ajuda, meu Deus do céu. Vamos aqui, senhoras e senhores. Eu tive que sair aqui, mas voltei. Essa aqui é a minha Neném, para quem não conhece. É a que me salva, porque... Bota lá o F5. Pronto, bota F5. Eu quero convidar a todos que toda segunda... Chega se eu encontrar aqui. Ah, Jesus. Toda segunda e sexta-feira nós temos esse rapaz bonito aí, bonito, parece um preto velho, e é um preto velho. Meu primeiro professor, Amadeu Ferreira, está aqui conosco a partir das 8 horas da manhã, fazendo um programa muito interessante, que é nos domínios da mediunidade. Amadeu Ferreira, toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã, está aqui conosco na Web Rádio Estação da Luz, falando não sobre o livro, mas sobre nos domínios da mediunidade, o que é mediunidade da forma mais simples possível. Nas terças e quintas, nosso irmão Nertan Jucá vai estar fazendo um programa conosco chamado Conversando sobre o Espiritismo. Então, amanhã, 8 horas da manhã, nosso irmão Nertan Jucá estará aqui conosco fazendo esse programa. E são programas semanais. Hoje nós tivemos o nosso irmão Fábio Dionísio. Amanhã nós teremos o nosso irmão Hércules Bruno, aqui da Sociedade Espírita Natal, né? Falando sobre os avanços tecnológicos que estão no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí já é o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso quinta-feira, dia 21, às 19 horas. Na sexta-feira, o nosso irmão Cláudio Palermo, do Centro Espírita Vivência, lá de Guarulhos, São Paulo, vai estar falando sobre o assunto Poder da Fé. Cláudio Palermo, de São Paulo, na sexta-feira, dia 22. No sábado, a Miriam Yuca, do Centro Espírita Maria José e o Amor, lá de Jaguará do Sul, Santa Catarina, vai estar fazendo o lançamento do livro dela, um livro muito interessante, Mediunidade, Farol Dentro da Noite. E fechando a nossa semana, o nosso irmão Gerson Oliveira, do Centro Espírita Viana de Carvalho, lá de Salvador, vai fazer uma análise sobre o livro, que já tem bastante tempo, deve ter mais ou menos uns 20 anos, creio eu, Aconteceu na Casa Espírita, fechando a nossa semana de trabalho aqui às 19 horas. Mas eu quero
e um pouquinho mais na frente, porque é algo que nos enche de alegria. Dia 25/5/2000, às 19 horas, a nossa irmã Luísa Martiletto, direto de Las Vegas, vai estar fazendo um estudo conosco. Reconhece-se a árvore pelo fruto, a fábula do macaco e do peixe, né? São 2 centros espíritas que existem em Las Vegas, o Las Vegas Christian Spirit Center. Meu inglês aqui de Macaíba está maravilhoso. Esse nome aí eu sei falar muito bem, Allan Kardec Spirit Society of Las Vegas, né? De Nevada, Estados Unidos. Isso já na segunda-feira, dia 25. Dia 26, Antônio Cabral, da Sociedade Espírita Natal, vai fazer uma análise sobre o livro Nosso Lar. Na terça-feira, aí, ó, o Espírito Superior volta de novo e vai falar sobre o livro que é dele, o Apocalipse de João, né? Uma visão espírita sobre o Apocalipse, de novo com o nosso irmão Fábio Dionísio. Na quinta-feira, dia 28, às 19 horas, direto de Lisboa, Portugal, nosso irmão Edmundo César, esse primeiro aí na nossa foto, vai falar sobre a arte nas obras de André Luiz, e o pessoal do Grupo Espírita Persona e Arena vai fazer declamação de poesia e de conto. E essa última menina aí não é a Frida, é nossa filha Heloísa. E de novo volta no dia 29, a Luísa, direto de Las Vegas, vai falar sobre, sábado, vai falar sobre 2 livros dela, Abençoada Gravidez e a Evangelização de Crianças. E finalizando, no dia 31, domingo, finalizando o mês de maio, Como é o Espiritismo e o Movimento Espírita na Terra do Tio Sam. Tudo isso aqui na nossa sala de estudo, sempre a partir das 19 horas. Então, contamos com todos, que todos possam trabalhar para divulgar o nosso programa, a nossa Rádio Estação da Luz, que está à disposição de todos. Conceição, lhe convoco agora para que você possa fazer a nossa prece de agradecimento, de encerramento, minha querida. Com certeza. Obrigada a todos. Essa prece é do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Gosto muito. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrados se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, que amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Paris, 1862. Há uns anos atrás, eu chamei você para fazer a primeira vez a prece lá no nosso estudo, se não me engano, na quinta-feira, e você escolheu essa mesma prece. Você falou a mesma coisa. Agora eu estou acreditando que você realmente gosta dessa prece. Que coisa bonita. Me emocionei, né? Me lembrei de você ali, muito trêmula, mas eu posso? Pode, é bonita a prece. E volta a fazer de novo. Que beleza, que maravilha. Muito obrigado. São esses momentos que nos emocionam. Meu amigo Fábio, eu podia agradecer a você, mas vou dormir hoje com medo, viu? Vou ficar agora olhando para um lado e para o outro, para o negócio. É por isso que o meu amigo Erinaldo aparelho nele. Quem não deve, não treme. O som estava mudo. Eu tremo muito porque devo muito.
mas tenho certeza que papai nos ajuda. Se não fosse papai, amiga, a gente estava no mato sem cachorro, como dizia meu pai. Mas muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando. Amanhã, a partir das 7 horas, nós estamos com um programa Repórter Expresso, que agora vai ser Manhã da Cidade, que traz as melhores notícias, só notícias boas, a partir das 7 até as 7h30. E depois, às 8 horas, nosso irmão Nertan Jucá vai estar aqui conosco, conversando sobre espiritismo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Durmam em paz, a gente se encontra daqui a pouco lá no tal do plano espiritual. Boa noite a todos. Prazer. Boa noite. Tchau a todos. Boa noite.